Ok, pessoal, vamos começar então a correção dos exercícios sobre propriedades de logaritmo. Vimos algumas propriedades que vão ser importantes para a gente, principalmente no cálculo, né? Então vamos ver como é que a gente pode aplicar isso daí. A número 1 pedia para que a gente transformasse esses logaritmos em um único logaritmo. Então vamos ver aqui como é que a gente pode estar aplicando, né? Bom, eu tenho uma soma de dois logaritmos, soma essa que estão logaritmos esses que estão na mesma base, certo? Então, quando eu tenho soma de logaritmos na mesma base, eu posso transformar num único logaritmo, ainda com a mesma base, sendo que multiplicando os logaritmandos, certo? Então, eu posso agora só desenvolver essa multiplicação, tá? Nós vamos desenvolver. Então, vou multiplicar esse 6 vezes 11. Então, eu vou ter log de 66 na base 5. Tá bom, pessoal? Beleza, então. Aqui, na letra B, eu tenho uma subtração de logaritmos com a mesma base. Na multiplicação, na soma, a gente multiplica os logaritmandos. Na subtração, a gente vai dividir os logaritmandos. Então, eu vou ficar com log na mesma base 7 e vou fazer 28 dividido para 4. Então, vamos efetuar essa divisão. Eu vou ter 28 dividido para 4, 7 na base 7. Como ele não pediu para a gente calcular, a gente para aqui. Mas, por exemplo, se ele me desse esses dois logaritmos e pedisse para a gente calcular, a princípio, do jeito que estão, não daria. Mas aplicando a propriedade, a gente reduziria esse tipo de logaritmo, e aí sim, logaritmando igual a base, a gente já sabe que isso aqui vai dar 1. Então veja como é que é importante a gente saber a propriedade, né? E aqui eu tenho um número multiplicando todo um logaritmo. Nós já vimos que esse número ele passa a ser o expoente do logaritmando. Então fica log de 3 à quarta na base 10. Tá bem, pessoal? Então, vamos ver aqui agora. O número 2, ele pede para que a gente escreva usando o logaritmo de base 10. Percebam que aqui eu tenho logaritmo de 5 na base 2. Passar tudo isso aqui para a base 10, a gente tem uma mudança de base, que a gente viu uma das propriedades. Então ficaria assim, ó, log de 5 na base 10 sobre log de 2 na base 10. Não pediu para a gente calcular. Se ele fornecesse esses valores, aí sim a gente calcularia. Tá certo? A mesma coisa eu vou fazer na letra B. Então vai ficar log de 2 na base 10 sobre log de x na base 10. Percebam que eu não escrevi a base. Por quê? Porque a base, quando não aparece, sempre vai ser 10. Certo, pessoal? Bom, vamos ver aqui então o número 3. O número 3 diz assim: log de 2 na base A vale 20. Né? Log de 5 na base A vale 30. Ele pede para que a gente calcule log de 100 na base A. Então, veja bem, pessoal, se eu tenho o log de 5 e o log de 2, esse 100 tem que ser transformado de tal maneira que apareça o 5 e o 2, certo? Então, o que eu sugiro a vocês? Vamos fatorar o 100. Fatorar, tipo, números MMC, né, que vocês falam. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vamos fatorar. Por 2 dá 50, por 2 dá 25. Que só pode ser por 5, que vai dar 5, por 5 vai dar 1. Então, o 100 é 2 ao quadrado, aparece duas vezes 5 ao quadrado. Então, eu vou substituir aqui no lugar do 100 essa sua forma fatorada. Então, vai ficar log de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado na base A. E aí, pessoal, eu vou fazer uso
das propriedades que a gente acabou de ver. Se eu tenho uma multiplicação do logaritmando, eu posso abrir na soma dos logaritmos. A gente viu isso lá na número 1, fazendo o processo inverso, certo? E aí, vamos lá. O que eu posso fazer com esse 2 aqui? Eu vou pegar ele e vou jogar para frente. Então, vai ficar 2 vezes log de 2 na base A. O que eu faço com esse 2 aqui do 5? Jogo para frente. Então, vai ficar 2 vezes log de 5 na base A. Certo? Agora, percebam o seguinte, pessoal. Olha aqui, ó. Isso aqui, ele forneceu para a gente. Está aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Ele forneceu para a gente. Então, vou jogar lá para cima. Então, vamos ver aqui, ó. Como é que fica? Vai ficar 2 vezes log de 2 na base A, 20. Mais 2 vezes log de 5 na base A, 30. Aí, pessoal, caímos numa expressão numérica. 2 vezes 20, 40. 2 vezes 30, 60. Somando os dois, me dá 100. Beleza? Bom, partindo desse mesmo princípio, eu vou fazer o número 4. Ele me dá o log de 2 na base 10, dizendo que é, desculpa aqui, eu apaguei, 0,3. E o log de 3 na base 10, 0,48. Então eu vou procurar fazer aparecer o 2 e o 3 no lugar do 18. Vamos supor que você fatorando não aparecesse o 2 e o 3. Então você tem que procurar escrever o 18 como multiplicação ou divisão de números em que apareça o 2 e o 3. Então, por exemplo, o 18, se eu fatorar ele, por 2 vai dar 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então percebam, a forma fatorada dele é 2 vezes 3 ao quadrado. Então apareceu o 2 e o 3 como eu precisava. Certo? Então vai ficar log, no lugar do 18 vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado. Ora, pelo que a gente viu no caso anterior, a multiplicação eu abro na soma dos logaritmos. Certo? Log de 2 na base A, 0,3. Mais esse 2 aqui, esse expoente passa para frente. Então, 2 vezes o log de 3. Então, vou repetir o 0,3. 2 vezes. Quanto vale o log de 3 na base 10? 0,48. Então, eu vou ter 0,3 mais 0,96. Certo? E aí, lembrando o seguinte, pessoal, aqui, quando não aparece, eu posso acrescentar um zerozinho, que não muda nada, para a gente poder estar somando parte decimal com parte decimal. E aí eu vou ter 1,26. Ok, pessoal? Beleza?